Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 4 de novembro. O plenário do Supremo retoma julgamento sobre incidência de ICMS no licenciamento de softwares. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Supremo mantém lei do Estado de São Paulo que regula a comercialização de produtos orgânicos. Superior Tribunal de Justiça adota medidas emergenciais de segurança após ataque cibernético. Corregedoria Nacional do Ministério Público apura a atuação do promotor de Santa Catarina no caso Mariana Ferrer. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo manteve lei de São Paulo sobre o comércio de produtos orgânicos. Para o relator, ministro Gilmar Mendes, a norma está de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A lei do Estado de São Paulo fala sobre a exposição dos produtos orgânicos no comércio. O texto diz que esses produtos devem ficar em espaços exclusivos, ou seja, separados dos convencionais. Eles precisam ser identificados com as palavras produto orgânico, sem agrotóxico. A Associação Brasileira de Supermercados entrou com uma ação no Supremo questionando essa lei. A Abras argumentou que a norma teria criado obrigações indevidas para os estabelecimentos comerciais e que afronta o princípio da livre iniciativa previsto na Constituição. Alegou ainda que a lei teria feito acréscimos ao Código de Defesa do Consumidor. Para o ministro Gilmar Mendes, a lei estadual apenas ampliou a obrigação que já está prevista no Código do Consumidor. O ministro lembrou que a lei federal cita a separação dos produtos orgânicos dos convencionais e que a lei estadual determinou a exposição desses alimentos em espaços exclusivos. Todos os ministros seguiram o voto do relator e mantiveram a norma de São Paulo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União retire Santa Catarina do cadastro de inadimplentes e volte a repassar verbas ao Estado. Mais de 77 milhões de reais foram bloqueados por causa da ausência de informações sobre o uso de recursos obrigatórios para a educação. Em ação encaminhada ao Supremo, o Estado argumentou que não conseguiu transmitir os dados para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos, mas que apresentou documentos que comprovavam a aplicação do dinheiro. Para o ministro Gilmar Mendes, a negativação não deveria ser automática, sem a efetiva observância dos princípios balizadores do contraditório e da ampla defesa. Toma posse amanhã o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. Ele vai assumir a cadeira deixada pelo ministro Celso de Mello, que se aposentou depois de 31 anos no STF. A solenidade está marcada para as 4 horas da tarde desta quinta-feira. A cerimônia de posse vai ser realizada por videoconferência. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, disse que vai ser simples e restrita aos atos de protocolo. O empossado vai ser conduzido ao plenário pelo ministro mais antigo da Corte, no caso, o ministro Marco Aurélio, que, por pertencer ao grupo de risco da pandemia, vai assistir à cerimônia de casa e será substituído pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro mais recente, Alexandre de Moraes. Cássio Marques foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O desembargador do Tribunal Federal da Primeira Região teve o nome aprovado no último dia 21 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois foi aprovado em plenário com 57 votos. Foram 10 horas de sabatina. Cássio Marques tem 48 anos, nasceu em Teresina, Piauí. Já foi advogado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Ele também é mestre em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. A posse vai começar às 4 da tarde e será transmitida ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça e pelo canal oficial do STF no YouTube. Depois de sofrer um ataque cibernético nesta terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça adotou medidas emergenciais de segurança. O presidente do tribunal, Humberto Martins, divulgou uma nota oficial nesta quarta-feira. Segundo a nota oficial assinada pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a rede de tecnologia da informação do tribunal sofreu um ataque hacker quando aconteciam as sessões virtuais de julgamento das turmas.
Como medida de segurança, foi editada a resolução número 25, que já está em vigor. De acordo com o documento, estão suspensas todas as sessões de julgamento e audiências até o dia 9 de novembro. Os prazos processuais administrativos, cíveis e criminais também estão suspensos até a próxima segunda-feira e voltam a correr no dia 10 de novembro. Para efeito de contagem de prazo dos processos criminais, o período de suspensão será considerado motivo de força maior, de acordo com o Código de Processo Penal. A presidência do STJ já acionou a Polícia Federal para a investigação do ataque cibernético. A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal também está trabalhando na recuperação dos sistemas. As demandas urgentes, como liminares em habeas corpus, estarão centralizadas na presidência do STJ e as petições devem ser encaminhadas ao e-mail protocolo.emergencial@stj.jus.br. Durante o período, o tribunal funciona em sistema de plantão. E no próximo bloco, os detalhes da sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 veio consolidar a democracia no Brasil após mais de 20 anos de regime militar. Ele é um marco da democracia no Brasil, pois garantiu a proteção de diversos direitos e garantias fundamentais a todos os cidadãos. Nossa Constituição é a lei suprema do país e é lá que estão as normas fundamentais, que são superiores às outras normas jurídicas. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a cobrança ou não de ICMS no licenciamento de programas de computador. A sessão foi interrompida após pedido de vista do presidente do STF, ministro Luiz Fux. A ação foi proposta pela Confederação Nacional de Serviços contra uma lei e um decreto estadual de Minas Gerais. A entidade alega que operações envolvendo suporte e licenciamento de programas de computador não poderiam ser tributadas pelo ICMS, pois sobre elas já incide o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Também em julgamento, uma outra ação direta de inconstitucionalidade de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Em sessão virtual, ela votou pela improcedência da ação, sendo acompanhada pelo ministro Edson Fachin. Um pedido de vista do ministro Dias Toffoli havia suspendido o julgamento no ambiente virtual. Nessa ação, o partido MDB questiona dispositivos de uma lei estadual do Mato Grosso, alegando bitributação e invasão de competência municipal. A discussão é se um software é uma mercadoria ou um serviço. A decisão pode mudar a forma de tributação, já que o ICMS é um tributo estadual incidente sobre mercadorias, enquanto o ISS é recolhido pelos municípios e incide sobre serviços. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Dias Toffoli nas duas ações. O ministro entendeu pela incidência exclusiva do imposto municipal, tanto no licenciamento como na cessão de direito de uso de programas de computador. A lei do Mato Grosso, nesse dispositivo citado, artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 6, estabelece que o ICMS incide sobre as operações com software, mesmo naquelas realizadas por transferência eletrônica de dados. Toffoli destacou que não existe na Constituição de 88 disposição expressa no sentido de que o ICMS mercadoria abrangeria bens físicos, nem disposição no sentido de que toda e qualquer operação com bens não físicos deve ser considerada prestação de serviço para efeito de ISS. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio também votaram no sentido da não incidência do ICMS. Entendo realmente que nessa questão se trata de um serviço dinâmico, uma prestação dinâmica de serviço, prioritariamente de serviços. Consequentemente, a incidência deve ser do ISS. Não há aqui uma transferência da titularidade do bem. O programa, neste caso, ele não é vendido e, portanto, eu penso que não é possível falar tecnicamente em circulação de mercadoria e, consequentemente, não é possível falar em incidência do ICMS.
Essa é uma operação. Os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia mantiveram entendimento pela constitucionalidade da incidência do ICMS sobre software. Para Fachin, programas de computador são mercadorias e, portanto, deve haver a cobrança do ICMS. A transferência eletrônica de dados pode ser feita sem a existência de um suporte físico bem corpóreo, podendo acontecer tanto mediante aquisição material em lojas, quanto por meio de download ou streaming. Isto posto, e aqui concluo, senhor presidente, quando há produção em série e atividade mercantil, entendo deve incidir ICMS e não ISS. Há de incidir, nesta hipótese, ICMS sobre a venda de software, visto que o fato de serem bens imateriais não descaracteriza sua destinação como mercadoria. Já o ministro Gilmar Mendes fez uma distinção em seu voto, de modo que deve haver a incidência do ISS sobre software quando for personalizado e a incidência do ICMS quando for software produzido de forma massificada, de forma industrial. E após o voto do ministro Marco Aurélio, o presidente e ministro Luiz Fux pediu vista e a sessão foi encerrada. Seminário reúne Poder Judiciário e setor de seguros para debater as relações entre os dois e o impacto na vida dos consumidores. O terceiro seminário jurídico de seguros foi realizado por videoconferência e desenvolvido pela revista Justiça e Cidadania em parceria com a Confederação Nacional das Seguradoras. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, participou da abertura do evento, destacando que as discussões propostas são de extrema importância para garantir segurança jurídica e assegurar um funcionamento adequado do mercado de seguros e seus contratos. O momento pelo qual passa o nosso país e o mundo impõe que as atividades econômicas sejam cada vez mais amparadas por seguros que garantam os negócios e as pessoas envolvidas. Os debates que aqui serão travados, não tenho dúvidas, contribuirão para dar maior segurança jurídica aos diversos aspectos ligados à área securitária. Assim, a realização deste evento é de extrema relevância e representa a certeza de que o Poder Judiciário brasileiro está atento e alerta às questões que permeiam a atividade securitária. Serão 3 dias de debates entre juristas e especialistas na área de seguros, como forma de aprofundar o diálogo entre o Poder Judiciário e o setor. Se eu pudesse aqui, da parte da CNSEG, resumir a expectativa que temos com esse seminário, eu usaria novamente o jargão securitário, de que é a de reduzir as assimetrias de informações entre o Poder Judiciário e os agentes da cadeia de valor do setor de seguro. O primeiro dia do seminário tratou sobre as incapacidades nos seguros de pessoas na visão do Superior Tribunal de Justiça. Além do presidente do tribunal, participaram também os ministros Paulo de Tarso Sanseverino e João Otávio de Noronha, com palestras sobre a jurisprudência do tribunal, sobre o olhar do judiciário sobre o tema. Isso decorre da preocupação do STJ com o princípio da segurança jurídica, traduzido simplesmente na palavra previsibilidade, e que é fundamental na dinâmica das relações contratuais de massa em nossa sociedade contemporânea. Passando a crise, nós deveríamos voltar a crescer na contratação de seguro. Seguro como amenizador de risco, transferência de risco, como um produto transferidor de risco, ele é fundamental, como eu diria, um rede social, para que as pessoas possam deixar suas famílias em caso de perda de vida, ou que possam segurar seus bens, eliminando o risco. Esse debate constante é que permite-nos evoluir para construirmos decisões
mais rentes à realidade social. Especialistas da área de seguros esclareceram conceitos e implicações importantes para o setor, como a invalidez, as doenças incapacitantes, as necessidades dos segurados e do sistema financeiro que sustenta o mercado de seguros de forma equilibrada. Os próximos debates acontecem nos dias 11 e 18 de novembro, com transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. O coordenador científico é o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. E a seguir, o Ministério Público de Santa Catarina pede retirada de sigilo de vídeo de audiência do caso Mariana Ferrer. Em instantes. A Constituição Federal é de extrema importância para uma nação, para um povo, pois é o prumo a conduzir cidadãos comuns, integrantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, a um viver em sociedade de forma reta e justa. O Conselho Nacional do Ministério Público informou nesta quarta-feira que desde o início de outubro apura a conduta do promotor de Santa Catarina que atuou no caso Mariana Ferrer. Além do membro do MP, o juiz do caso também está sob investigação do Conselho Nacional de Justiça. Imagens de uma audiência do processo em que Mariana acusa de estupro um empresário foram divulgados pela imprensa nesta terça-feira. A reclamação disciplinar foi instaurada no dia 9 de outubro pela Corregedoria Nacional do Ministério Público a partir de uma representação feita pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O procedimento, que tramita sob sigilo, apura a atuação do promotor de Santa Catarina, Thiago Carriço de Oliveira, no caso da influenciadora digital Mariana Ferrer, que acusou de estupro o empresário André de Camargo Aranha. A Corregedoria Nacional aguarda informações do Ministério Público do Estado para tomar as providências. O Conselho Nacional de Justiça também está investigando a conduta do juiz do TJ de Santa Catarina que atuou no caso, Hudson Marcos. Nessa terça-feira, a corregedora Maria Tereza de Assis Moura atendeu o pedido do conselheiro do CNJ, Henrique Ávila, e instaurou o procedimento. Ávila destacou que, apesar de o processo correr em segredo de justiça, trechos da audiência que acabaram sendo divulgados pela imprensa mostram que Mariana Ferrer foi vítima de humilhação e ataques verbais feitos pelo advogado do acusado, Cláudio Gastão da Rosa Filho, sem que o magistrado tomasse qualquer providência. Diz ainda que, ao não intervir, o juiz concorda com a violência contra quem já teria sofrido repugnante abuso sexual. Ao tomar conhecimento do episódio, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, também se manifestou. No Twitter, ele classificou as cenas como estarrecedoras e disse que o sistema de justiça deve ser um instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. O ministro ainda disse que os órgãos de correção devem apurar a responsabilidade dos envolvidos, inclusive dos que se omitiram. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil chamou de inadmissível o tratamento recebido pela vítima durante a sessão. O documento diz ainda que a violência de gênero não pode ser usada como estratégia de defesa e que o Ministério Público e a magistratura não podem praticá-la no curso do processo, nem se omitir diante dela. A Comissão Nacional da Mulher, advogada da OAB Nacional, pede providências. Em nota, o Ministério Público de Santa Catarina informou que o promotor de justiça, Thiago Carriço Oliveira, requereu ao Poder Judiciário a retirada do sigilo do vídeo de audiência de instrução criminal do caso Mariana Ferrer, para que os órgãos de controle possam ter acesso à íntegra do ato processual e, com base nessas informações, avaliar adequadamente a postura adotada. Segundo o MP, os promotores que atuaram no caso adotaram os necessários respeito e sensibilidade que a questão exigia e que, desde o primeiro momento que o advogado de defesa adotou atitude desrespeitosa em relação a Mariana, o promotor de justiça interveio para que ela não fosse constrangida. Ainda segundo a nota, a íntegra do vídeo mostra diversas interrupções também do juiz e do defensor público. O Ministério Público também manifestou repúdio à atitude do advogado e ressaltou que a exploração de aspectos pessoais da vida de vítimas de crimes sexuais não pode, em hipótese alguma, ser utilizada para descredenciar a versão fornecida por ela aos fatos. O Brasil já tem mais de 150 milhões de usuários da internet e é importante lembrar, não é uma terra sem lei.
Publicações na rede podem ter consequências, especialmente quando ferem o direito de alguém. Em Brasília, um ex-colega de trabalho que ofendeu uma biomédica em uma rede social foi condenado ao pagamento de R$3 mil de indenização. Era para ser mais um post da rede social Mulheres Biomédicas, homenageando uma profissional, mas um ex-colega de trabalho fez o seguinte comentário: esta menina não é e nunca foi analista em local algum. Muito recentemente passou pela empresa que eu trabalho e o resumo: desastre total. O rapaz ainda questiona a validação do conteúdo do perfil com mais de 13 mil seguidores. Cuidado ao apontarem profissionais da área sem o mínimo de conhecimento, gente. Pesquisem, procurem saber sobre. O comentário ficou mais de 20 horas no ar, né? Então muitas pessoas podem ter visto, isso me impactou de forma muito negativa. Decidi entrar na justiça assim que colegas meus conseguiram me dizer, né, que o ponto era errado e que ele devia sim ser punido. O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O ex-colega de trabalho foi condenado a pagar indenização por danos morais no valor de R$3 mil. O entendimento do juiz foi o de que o conteúdo configura violação à imagem e ao nome da biomédica. O magistrado reforçou ainda que as consequências da publicação são incalculáveis. O advogado que cuidou do caso explica que para entrar com uma ação contra comentário ofensivo na internet é preciso provar o fato. O que é recomendado é que ao ter acesso a algum comentário ou alguma publicação ofensiva, né, a pessoa guarde aquela prova, imediatamente ela guarde aquela prova. Né? Isso pode ser feito de várias maneiras, ou salvando num PDF, escaneando, imprimindo, fazendo um print ou tirando uma foto. O importante é ter a prova em mãos. O site de pesquisas norte-americano Data Reportal aponta que só entre os meses de abril de 2019 e janeiro de 2020, o número de usuários de redes sociais cresceu em 11 milhões no Brasil, sendo que os usuários de internet já totalizam mais de 150 milhões de pessoas. Entre as normas que regem a conduta na rede está a que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, sancionada em 2012, depois que a atriz teve fotos íntimas roubadas do seu e-mail e publicadas na web. A norma tipifica como crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares. A pena pode ser fixada em multa mais detenção de 6 meses a até 2 anos. Além disso, este advogado explica que casos de ofensa são julgados com base no Código Penal. Os crimes mais comuns postados na internet, com amparo no Código Penal, são ameaça, calúnia, difamação, injúria, falsa identidade. Como exemplo, um comentário que ofenda a reputação ou a boa fama na vítima, no seu meio social em que ela vive, desqualificando ela profissionalmente, como foi o caso dessa condenação. E isso mudou totalmente minha forma de enxergar as redes sociais, porque acaba nos provando que as redes sociais não é terra sem ninguém, né? Não é terra sem lei. Você não pode fazer um comentário denegrindo a imagem de uma pessoa e achar que vai ficar por isso mesmo. A Advocacia Geral da União conseguiu manter na Justiça a validade de um decreto que cria a Unidade de Conservação de Estação Ecológica de Uruçuiuna, no Piauí. 2 ações foram movidas por pessoas que alegavam serem donas de terrenos localizados na região. A AGU atuou para garantir a validade de um decreto que cria a Estação Ecológica de Uruçuiuna, no Piauí. O caso surgiu depois que 2 ações foram ajuizadas contra o ICMBio. O objetivo dos autores era que a Justiça determinasse a caducidade do decreto que instituiu a unidade de conservação. Os autores alegavam que eram donos de 3 fazendas localizadas em Santa Filomena, no interior do Piauí. Eles pediam autorização para continuar explorando o local porque não teriam recebido indenização das autoridades ambientais. Mas a AGU contestou os pedidos, já que os supostos proprietários não conseguiram comprovar a posse da área. O ICMBio também demonstrou que mesmo antes da criação da estação ecológica, nenhuma atividade econômica estava sendo desenvolvida no local. A AGU conseguiu demonstrar que esse prazo geral de caducidade não se coaduna com os aspectos finalísticos, sociológicos, de proteção jurídica conferida a esses espaços, a essas unidades de conservação.
A Advocacia Geral também lembrou que uma decisão judicial havia bloqueado as matrículas dos imóveis por conta da origem fraudulenta dos documentos. Diante dos argumentos e da impossibilidade de se falar em indenização para os casos, a Justiça Federal do Piauí declarou a plena validade do decreto. A decisão considerou que a discussão envolvia não apenas o direito à propriedade, mas também ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A AGU viabilizou a consolidação de uma promessa constitucional que se revela como um verdadeiro direito fundamental, que é o direito à integridade do meio ambiente, um direito de terceira geração, de titularidade coletiva, competindo a todos defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.